Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nada de arrumado, feiura pura, mas é assim que eu sou. Essa é a cara do brasileiro. Não precisa ter luxo para ser alguma coisa. Eu estava ali lavando roupa e, de repente, assistindo alguns vídeos no Insta, e, de repente, até me deu vontade de parar para gravar. Gente, quanta injustiça a gente vê, né? Quanta injustiça. Nós estamos no Brasil, nós estamos vivendo a guerra do bem contra o mal. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que se dizem cristã e ainda não entendeu que isso é uma guerra do bem contra o mal. Tem pessoas se dizendo cristã, mas está apoiando o esquerdista, ou essa mão aqui, né, não sai o contrário, Lula, para ser presidente de novo. Sendo que o próprio Lula, não assiste Globo não, viu, gente? Assiste vídeos no YouTube. Tem vídeos do Lula, ele mesmo falando, o aborto tem que ser aprovado no Brasil. Se ele voltar a ser presidente, a não ser que Deus, nosso Senhor, Deus misericordioso, ajuda que vá para lá deputados e senadores do bem. Porque tudo depende dos deputados e senadores, né? Nós temos um presidente que não consegue fazer nada, por quê? Porque tem deputados e senadores, a maioria são do mal. É verdade. Então, eles não aprovam as coisas que ajudam o Brasil, o brasileiro. Eles aprovam tudo que é do contra. Aí, tudo bem. Eles são brasileiros de fachada. Não, porque eles têm os deles, né? Eles estão ganhando deles a nossas custas. De gente bobo que elegeram, sabe por quê, gente? Eu falo gente bobo, que irrita, dá nervoso na gente. Porque eu conversando outro dia com algumas pessoas, eu frequento uma entidade que cuida de pacientes portadores de câncer, que eu já fui, já tive 3, já sou despeitada, útero, um monte de coisa que já tiraram. Aí as pessoas me ouvindo falar, falam assim, é engraçado, a senhora entende de política, né? Eu falei, não, eu gosto e procuro me aprofundar. Não sou lá uma expert, não, mas eu procuro entender, sim. Porque eu falei, a maioria das pessoas para deputado e senador não sabem quem votou. Por quê? Eles não pesquisam. Tem gente que não se preocupa com isso, não. Tem gente que nem sabe para quem vai votar. Aí, no caminho, chegando lá na zona eleitoral dele, ele cata um santinho lá no chão e é nesse que eu voto. Não sabe nem quem é e vota. A maioria é assim, gente. Eu falo isso porque onde eu vivo, eu moro em Araxá, Minas Gerais, a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas são assim. Eu vejo os youtubers de direita falando assim, Bolsonaro ganha na primeira eleição, porque onde ele vai, ele é ovacionado, ele tem gente que vai. É porque esses são patriotas de verdade. Mas aquele povo que acompanha o Bolsonaro não dá para eleger, não. O Brasil é muito grande. Aqui em Araxá, se tiver uma manifestação, não vai 100 pessoas. Araxá é uma cidade de 100 mil habitantes, eu não sei quantos mil eleitores, né? Mas deve ter mais de 20 mil eleitores, né? Colocando que tem crianças e tudo. Eu acredito que tenha por volta de 20 mil eleitores ou mais. Cadê esses eleitores? Eles são, logicamente, não são de direita. São do lado do mal. E para mim não perder o raciocínio, que nem eu ia falando, eu fico boba de ver cristão, gente que se diz cristão, apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo ladrão. Porque ele mesmo já falou que se ele for eleito, né,
né? Tem que aprovar, meu Deus, onde já se viu o Brasil não aprovar a lei do aborto, tem que aprovar, porque as que têm dinheiro pagam uma clínica, né? E lá é bem atendida. As que não têm, faz um aborto enfiando um caniço, alguma coisa no útero, injetando água e sal, coisa e tal. Não vou nem ensinar, porque senão as meninas ainda assistem isso aqui e aprendem como fazer aborto ainda. Né? Porque o mal tá ganhando, tá? Nesse momento, o mal tá ganhando. Infelizmente. Diz que o bem sempre vence, eu espero. Porque nesse momento, o mal tá ganhando. A gente viu esses dias aquele caso do aborto, gente. Pelo amor de Deus, uma criança viva, com saúde perfeita, injetar veneno para matar um feto de 7 meses para abortar. Jesus, como dói lá no fundo da alma da gente. Ah, meu Deus, quanta gente querendo adotar e é uma burocracia para adotar. Eu mesmo tenho filho, nora que não consegue engravidar, que se engravidar aborta, tem problema. Não entra em adoção porque for uma vez tentar uma burocracia tão grande. Por que uma burocracia? Por que não doar? Por que não doar essa criança para quem quer criar, para quem tem vontade de criar, para quem tem vontade de educar? Não. Mata um feto indefeso, coitadinho, não tinha como se defender. Ah, mas existe a lei do retorno. Existe. A maioria não acredita, fala que isso é coisa de espíritas. Isso é coisa divina. Isso é bíblico, está na Bíblia. Não se iluda, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. E tem gente fazendo atrocidade e está morrendo de boa. Será que Deus é palhaço? Será que Deus é injusto? Será que Deus é aquele que passa a mão na cabeça de um e mete a mão na cara de outro? Será que ele é pior do que nós, seres humanos? Será? É nesse Deus que o povo está acreditando? Se perguntar, se tiver uma multidão de milhares de pessoas perguntar, você acredita em Deus? Todo mundo levanta, eu acredito. Acredita num Deus que faz assim? Que deixa quem assassina uma criança dentro de um ventre? Que envenena um feto? Isso, olha, a mãe, mesmo sendo uma criança de 11 anos, vai responder por isso. Os pais dessa menina vai responder por isso. A médica que insistiu em conseguir esse aborto vai responder por isso. Todo mundo vai se envolvendo. A justiça divina, ela é justa. Ela não é que nem a justiça humana que não. Solta um bandido que um traficante, ele trafica, hoje ele paga um advogado de porta de cadeia, amanhã ele está livre. Não, a justiça divina não é assim, não. Ela disse, não se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. Se não colhe nessa, Deus é bom, ele é aquele banqueiro justo que ele divide em 10, em 20, prestação. Seja 10, 20 reencarnação. Por que tem criança que nasce aleijado? Por que tem criança que nasce com câncer? Por que tem criança que nasce cego? Por que tem criança que nasce surdo? Por que tem criança que nasce sem perna e sem braço? Oh, que Deus é esse? A primeira chance que essa vida está tendo de vir ao mundo, ela vem sem possibilidade nenhuma de lutar para ser alguma coisa. Que Deus é esse? O povo está acreditando no Deus humano, no Deus que faz justiça do jeito que quer. Gente, isso é irritante. A gente, como diz, a gente fala até assim, com ênfase, porque dá raiva. Dá raiva porque pessoas que se dizem cristão, agindo, têm coragem de votar num homem que, se ele chegar lá no poder, ele vai conseguir. Se tiver deputados e senadores, que Deus abençoa que não tenha, mas se tiver, vai ser aprovada a lei do aborto. E se brincar, o Bolsonaro não consegue aprovar nada, não. Tem que passar tudo pelo Senado e os ministros do STF não aprovam nada, mas se o esquerdista do mal chegar lá, é capaz que ele assine uma canetada lá e pronto. É aprovado.
É bem capaz. É bem capaz. É revoltante. É triste a gente pensar no que a gente está vivendo. E as pessoas ainda continua. E eu fico indignada de ver que essas pessoas se dizem cristãs. Vocês acreditam que eu fui bloqueada no Insta? Porque outro dia eu fiz um comentário, não lembro mais se é numa postagem que nos Estados Unidos, ou sei lá onde, as pessoas chutando a Bíblia para lá e para cá, chutando a Bíblia para lá, como diz, desfazendo da palavra de Deus, porque é a única que te indica o caminho. Não vai pela conversa de coisazinhas simples, não. Não vai, não. É a única que te ensina o caminho, que te leva à salvação, é a Bíblia. Aí eu pensei, umas pessoas, não sei se é nisso ou se é em outra coisa pior, pensei, essas pessoas mereciam umas borrachadas até aprender a viver como gente. Aí disseram, me bloquearam, porque diz que o meu comentário incita a violência e até a morte. Não falei matar ninguém, não. É borrachada. Borrachada não mata ninguém, não. Dá borrachada na bunda, nas coxas. Não mata ninguém, não. Mata ninguém, não. Foi isso que eu comentei. Se alguém entendeu que essas borrachadas é na cabeça, é no pulmão, é nos rins, isso é da cabeça daquele que quis pensar. Eu daria borrachada na bunda, nas coxas. Não mata, não. E borrachada não quebra perna, não quebra osso, não. É indignante. Me bloqueia por isso. E olha que eu sou uma Maria ninguém. Eu sou uma velha retardada, uma velha boba que fica ainda tentando. Mas a Bíblia diz assim, ai daquele que se cala quando deve falar, e ai daquele que fala quando se deve calar. Então, nós estamos nesse bolo, viu? Temos que falar assim, quanto temos boca, língua, quanto nós temos voz, e a nossa voz vai ser calada. Se a esquerda entrar, a nossa voz vai ser calada. Ele falou. Você que só assiste Globo, assiste vídeo, ele falou que ele vai não consigo nem falar. Regularizar, vou falar mais, não é bem assim não, mas é o que ele usou, a mídia. Ele vai te proibir de falar, vai limitar o WhatsApp, para ninguém estar comunicando. Olha o presidente lá, esquerdista do mal, está fazendo isso, então ninguém pode falar. Por que você não sabe o que está acontecendo na Venezuela? Lá foi cortado, lá não tem internet, não. É por isso que você não sabe o que está acontecendo. Você está pensando que lá está as mil maravilhas? Não está, não. O povo de lá não tem direito de falar mais, não. Vota na esquerdalha, vota. Você que se diz cristão, vota. Um dia vai ser tolhido até o direito de você exercitar a tua crença. Vota nele. Vota nele. É uma beleza. Vota nele. Vai ser maravilhoso, né? É isso que você está querendo? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio da gente lutar pelo bem ou pelo mal. Isso depende de nós. Eu fico indignada também de ver como o Magno Malta estava falando agora há pouco no Instagram sobre o Silas Malafaia. É porque como ele vive brigando, né, com esses, os que se diz aí, vai me chamar de homofóbica também, né? Dos LGBT, né, porque eles, sabe, eles tentam lutar por um direito, né, os direitos humanos dos LGBTs. Gente, já não tem um direito humano funcionando no Brasil? Nós não temos? Temos, né, gente? Pelo menos que eu saiba, tem. Tem alguma instituição que defende os direitos humanos. LGBTs não são humanos?
são de outros planetas? Eu acho que os direitos humanos é para todos humanos. Então não precisa ficar dividindo classe, direitos humanos para evangélico, para espírita, para católico, para sei lá o quê, sei lá mais o quê. Direitos humanos é para os humanos. Então não precisa ficar dividindo classe, criando sindicato para defender aqui e ali só para dar emprego para mais gente. E comer mais o dinheiro do pobre que está custando comprar um pão. Aí as coisas aumentam, é culpa do Bolsonaro. Ah, é culpa do Bolsonaro. Vai nessa, vai nessa. Culpa de quem não está deixando ele governar. STF, deputados, senadores que estão ganhando salário às nossas custas. É bem isso, é bem isso. Mas continuo achando que a esquerda é boa. Você vai ver onde você vai parar.